Alô, alô, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando mais um episódio do nosso querido podcast aqui da Hope Class, seu podcast semanal da Lição Jovem. É um prazer ter você como ouvinte. A gente constrói aí esse momento para a galera que está longe ainda, né, que não pode chegar na igreja e se congregar com seus queridos e amados dos tempos passados aí por causa da pandemia, para que a gente possa ter esse momento aí de convivência, troca de ideia e continuar com a lição, não é não? Então hoje eu trouxe aqui, na real não trouxe não, a gente é um com o outro, sempre junto, sempre na mesma, então se um tá, o outro tá também, mas hoje o cara tá longe, tá lá, um trabalho num laboro, braçal, construtor, meu querido chefe de obra, meu Ronald, como é que você tá, cara? E aí, galera? Nossa, cara, realmente aqui tá puxado um pouco aqui. Vamos ver se a gente consegue terminar essa obra até o final do ano, mas tá complicado aqui. Mas o clima aqui é muito agradável, eu gosto bastante de vir pra cá e tal. Fico na companhia do meu pai e toda companhia desagradável de quero-queros aqui que ficam enchendo meu saco. Mas fora isso, meus amigos, tá tudo certo, tá tudo beleza. O cara que tá aí tentando trabalhar com quero-quero, enchendo o saco dele. Mas vai dar certo, cara. A casa aí vai ficar 200%, vai ficar show de bola, bom demais para vocês aí, para passearem, para darem uma fuga da cidade, vai dar tudo certo. E também estamos com ela, não é figurinha nova aqui no nosso podcast, é uma presença maravilhosa, tanto aqui quanto lá na classe, sempre participa, sempre troca uma ideia com a gente. Maiane, e aí, como é que você tá? Oi, galera. Estou mais uma vez. E é sempre um prazer estar aqui com você, falar de Deus para as outras pessoas. Eu gosto desse momento. Estou muito bem, graças a Deus. Ele tem sempre guiado a minha vida e eu só tenho a agradecer. Bom demais, com esse sotaque carioca que para mim é um sotaque sensacional, não vou mentir. Só perde pro sotaque nordestino. Estamos aqui também com ela, minha conhecida de outros carnavais, Gabi. Diz aí, Gabi, primeira participação no nosso podcast aqui. Fala pra galera de onde você é, de onde você vem, em qual mundo você habita. E aí, galera, eu sou Gabi, eu tô morando aqui em Vila Velha já faz quase 2 anos e vim lá de Linhares. Estamos aqui, frequento aqui a Central Praia da Costa e é isso. Estamos aqui para compartilhar esse momento da lição com vocês aí, falar um pouquinho sobre este discipulado de Jesus. Mas então, galera, vamos começar aí a lição? Então, a gente tem passado por um processo do discipulado, né? Umas semanas aí já. E esse processo combinado com uma metáfora de plantio, né? De um processo de agricultura. Então, a gente viu lá, né, o preparo do solo, o plantio da semente, o cultivo dessa semente, a colheita e a conservação dos frutos, e um processo que a gente viu que, se a gente imaginava que tinha um fim, estávamos muito enganados. Era um processo que começava e fechava um ciclo, né? E esse ciclo, como diria lá aquele famoso filme infantil de animação, um ciclo sem fim. E é muito bonita essa análise que a gente fez com o processo do discipulado, com esse processo de cultivo, né, agrícola, que a gente viu perfeitamente os estágios e como atropelar um estágio pode ser, de certa forma, nocivo ou prejudicar, né, o próximo estágio. Então, a gente tem um degrau a subir de cada vez, um passo a dar de cada vez, e isso constrói tanto em quem já é da igreja, né, quem já é acostumado e está naquele ambiente já desde sempre, ajuda tanto a nós quanto a galera que chega na igreja, né, que conhece a palavra, que se interessa pelo assunto do cristianismo, e isso é uma força mútua, né, é um caminho mútuo aí que as duas pessoas prosseguem juntas e um processo que fortalece ainda mais cada um dos indivíduos envolvidos nessa história.
Então a gente chega aí no final do processo do discipulado e a gente passa então para a lição dessa semana, que tem como título Pescadores de Gente. E aí é até engraçado porque naquela prévia de sábado, você já imagina o quê? Pescador de gente é aquela vez, né, que Jesus encontrou com Pedro e tal, e estava lá no barco, e aí joga a rede para esse lado. Não, mas nada a ver isso aí, joga pro lado, rapaz. E aí, pá, pega aquele monte de peixe. Agora você vai ser pescador de homens, né? Deu o chamado. E aí a gente vê que no sábado a gente corta um pouco esse imaginário que a gente sempre tem quando a gente comenta sobre pescador de gente. Né? Então, essa prévia de sábado já diz aí sobre a história da Arca de Noé. E aí comenta sobre... Cara, eu, pessoalmente, para mim, é uma história muito louca, porque naquele tempo, o projeto que eles tiveram, né, de construir uma arca, que demorou nem sei quantos anos, e uma coisa nunca feita antes na história da humanidade, tanto que Noé foi taxado de maluco pela sociedade ao redor dele, né? O cara é louco, o cara tá construindo um barco aí gigantesco. Cara, não chove há não sei quantos anos, não tem uma gota de água aqui, o cara que tá construindo um barco é maluco mesmo. Enquanto isso, Noé ficava lá chamando o pessoal, né, comentando, clamando para o pessoal prestar atenção no que Deus ia fazer, no que ia acontecer naquele lugar. E o pessoal ouviu, e os anos foram passando, e a arca foi sendo construída, e os ouvidos foram se fechando, até que, né, o inimaginável para aquelas pessoas aconteceu, mas era uma coisa que já estava sendo dita aí há anos. E aí a lição trata desse aspecto terrível que era dentro da arca. Imagina só, você junta, né, algumas pessoas aí da sua família, ok? Num cruzeiro, vamos colocar assim, um cruzeiro gigantesco. E aí, junto, além de ter só vocês nesse cruzeiro, tem lá um casal de todas as espécies de animais do mundo. Cara, imagina o cheiro. Se você já passou perto de uma fazenda, né, que tem lá, tem um gado, tem uns animais, tem um chiqueiro, você sabe do que eu estou falando. Então, imagina só, não, né, uma quantidade, não 40 animais, 50 animais. A gente está falando de um casal de todas as espécies de animais do mundo. Rapaz. Outra coisa também, o cruzeiro que a gente está falando aqui, não tinha esses features que a gente tem hoje, né? Uma caminha confortável, uma Netflix ali na TV, na cabine, um toalete para cada cabine, um guarda-roupa ali para a gente deixar, né? O biquíni, o calção para ir na piscina, negativo. Lá, meu amigo, era bruto, era na madeira, era no feno, e junto dessa presença aí de milhares de animais. Então, foi uma viagem, vamos colocar assim, no mínimo, extremamente desconfortável para quem estava lá. Mas aí é que está a nossa virada da lição dessa semana. Lá dentro estava ruim, mas lá fora estava muito pior. Enquanto as pessoas morriam afogadas, né, destruídas, amassadas pela água que ia crescendo, aliás, pela água que ia subindo, as pessoas lá dentro, mesmo numa loucura dessa de ter que administrar, né, a comida, tal, os pertences, os animais, cada um no seu respectivo lugar, já, lá fora ainda estava pior. E esse é o paralelo que a gente traça com a igreja. Às vezes, é possível que na igreja você se sinta um pouco desconfortável. É possível que você chegue lá na igreja como um membro novo, ou até mesmo, né, um membro já habituado, e lá você encontre, né, um espinho ali, alguma coisa que te incomoda aqui, uma pessoa que faça tal coisa que para você isso é chato e tal, e isso acaba mexendo com a gente como se a igreja fosse um lugar desconfortável. Mas a verdade é que, mesmo que com possíveis e eventuais cabeças quentes,
alguns motivos para esquentar a nossa cabeça. Fora, aí cara, não tem o que dizer. Se na igreja tá ruim, fica na igreja, porque o mundo lá fora é uma coisa, cara, você vai se afundar numa maldade que eu sou incapaz de mensurar e de comentar sobre. E isso a gente tem que abrir o olho, para que a nossa visão da igreja não seja essa de achar esses pontos negativos e tal, e que permitam que a gente se sinta, né, sem vontade e tal. É outra coisa que a gente tem que observar. E aí eu quero saber do meu querido Bob, o construtor, do meu professor Ronald, qual é a visão dele que ele tem sobre esse aspecto aí espinhoso de dentro da igreja e como a gente pode ponderar esse lado para não fazer com que a gente se sinta fora da igreja mais atraído do que a gente deveria se sentir dentro da igreja. Pois, meu amigo, você estava falando aí da parte de construção da Arca de Noé, e realmente eu fiquei pensando assim, eu que estou aqui também construindo, foi algo extremamente ativo, está sendo algo extremamente cansativo, eu acredito. E olha que hoje eu tenho ferramentas aí mais modernas que facilitam o trabalho. Naquela época onde tudo era um pouco mais rústico, você tinha mais dificuldade para fazer as coisas, né? Mas sobre esse ponto que você comentou aí da Arca de Noé, quando eu estava lendo isso, eu fiquei imaginando um grande Big Brother, tá ligado? Que todo mundo reclama de todo mundo, mas todo mundo tem que fazer a sua parte e tal. Só que é um Big Brother com a sogra, né? Com o genro, a nora, né? O genro não, porque eram os 3 filhos de Noé, mas as noras, a sogra, todo mundo ali no meio, então era algo bem, assim, desagradável. Mas, como muito bem você comentou lá fora, né? Para você sair dessa situação, você teria que se jogar no mar. E acredito eu que ninguém queria se jogar no mar ali, quem estava dentro da arca. Então, apesar de ser uma situação muito desagradável, era uma situação que precisava acontecer para que poupasse a vida dos tripulantes ali. Então, a arca, apesar de ser um lugar desagradável, era um lugar mais seguro que existia ali, né? E aí volta uma coisa na minha cabeça, que é justamente essas pessoas que a gente comentou na última lição, né? Que existem muitas pessoas que acabam saindo da igreja por conta de não ter uma atenção, etc., ou por conta de outras pessoas, por conta de um discurso, por uma discussão, perdão, ou por conta de um desentendimento com algum membro da igreja. E geralmente as pessoas acabam saindo da igreja por conta disso, né? É importante a gente sempre lembrar de que a gente não pode deixar essas pessoas afetarem a nossa salvação. Mesmo que a gente tenha um desentendimento dentro da igreja, a gente não pode começar a botar isso em primeiro lugar como objetivo principal, até porque a gente sabe muito bem que o objetivo principal de estar na igreja é para louvar o Senhor e agradecer e etc. É um momento ali de confraternização. Além disso, também é um momento onde a gente vai pegar informações, né? Colher informações. O pastor está lá na frente como alguém que vai instruir a gente, tanto na nossa vida espiritual, quanto para que a gente possa fazer isso na vida espiritual de outras pessoas, né? Através do discipulado. Então, isso é realmente muito importante. Tipo assim, eu fico pensando que muitas vezes as pessoas saem da igreja por conta dessas confusões e acabam perdendo a oportunidade, né? Acabam perdendo a salvação por conta de intrigas, por conta de fofoca e tudo mais. E o importante é a gente focar em Jesus, que é o objetivo principal da gente estar ali, né? E eu acho muito interessante uma história que o pastor BJ contou uma vez, que era uma história que ele estava assistindo um documentário da Oprah, né? Aquela apresentadora de televisão norte-americana, né? Muito famosa lá, alguns aqui conhecem também. E ela conta uma história de que uma vez ela estava andando na rua e ela reconheceu uma mulher que havia feito muito mal a ela no tempo de escola, que na época elas deviam ser adolescentes, crianças, não sei, né? Talvez ela foi alvo de bullying dessa outra mulher, né? Na época ainda menina e tal. E ela sentiu algo muito ruim. Ela percebeu que aquele sentimento que ela tinha da época de escola era algo que vinha assim e deixava ela numa situação muito ruim, né? Ela ficava nervosa e tal, só de ver a pessoa.
E ela continua a história dizendo bem assim que essa pessoa ela não estava sozinha, ela estava com uma amiga. E as duas estavam conversando, rindo, se divertindo. E ela começou a reparar que esse sentimento que ela tinha por conta dessa experiência que ela passou com essa mulher, era um sentimento que só ela carregava, que estava fazendo mal só para ela. E ela percebeu que a outra pessoa, a outra mulher, seguiu com a vida, como se nada tivesse acontecido, que ela não tinha o mesmo sentimento. Então, muitas vezes a gente acaba criando uma intriga na nossa cabeça com pessoas da igreja que estão só dentro da nossa cabeça, que às vezes não estão com as outras pessoas, ou as outras pessoas fazem uma coisa que te prejudica e que para ela não faz diferença nenhuma. E aí muitas vezes a gente acaba perdendo a salvação por conta dessas pessoas, sendo que o nosso foco dentro da igreja é o próprio Jesus e não, né, as pessoas que falam mal. Então, se tem um recado assim que a gente pode, uma lição que a gente pode tirar disso, concentra no seu objetivo principal dentro da igreja, porque o resto das pessoas que estão lá dentro são tão pecadores quanto você, né? Eles podem não cometer os mesmos pecados que você comete, mas eles são tão pecadores quanto você, então eles vão errar. Em algum momento eles vão errar com você, em alguns momentos eles vão errar com o pastor, ou vão errar com pessoas de outras convivências deles. Nós todos somos suscetíveis a erros, né? Então, mira em Jesus e rema, porque aí é mais sucesso. Uma lição de moral do nosso querido Ronald. É exatamente isso, né? A igreja, inclusive, eu tive falando aqui que, né, falei a igreja, a igreja, a igreja, mas veja bem, o meu conceito de igreja, ele não fica fixado no templo, né, na construção, na casa, igreja. É pelo contrário, a gente vai muito mais além disso. A igreja para nós é o corpo, é a extensão de Cristo, somos nós, né? A igreja sem nós lá dentro é uma mera construção erguida pela mão de homens, tal, uma casa grande lá e tal, mas se ela ficar vazia, acabou. Qual vai ser a característica dela de igreja fora a arquitetura? Nenhuma. A igreja ela é uma força presente, uma força ativa, algo que se movimenta. É uma coisa muito louca porque ela não é material, ela é o que a gente faz além disso. Então a gente tem que começar a tratar a igreja fora desse aspecto assim só lá, falando, não, é na igreja, lá na igreja, tal, não sei o quê. Né, o que a lição aqui traz como título de segunda, esquenta banco ou discípulo. Essa diferença, né? De às vezes é possível que as pessoas considerem que para ser um cristão basta eu pegar lá um dia, o que, domingo, né, na quarta ou no sábado, tô lá na igreja, então show, fechou, né, marquei aqui na minha checklist, tô certo, tudo tranquilo, posso continuar minha vida. É pelo contrário, a igreja é o primeiro ali, a primeira engatinhada que a gente dá na vida do cristão é estar na igreja, porque é lá que a gente se congrega com os demais, né, com nossos queridos, nossos amados, nossos irmãos, e lá a gente traça, então, rotas para a nossa vida espiritual, mas também a gente foca na vida espiritual daquele que precisa de ajuda, daquele que ainda está perdido, né, que está desesperado ou sem esperança, uma pessoa desamparada. E aí lá a gente então, né, converge para buscar essa pessoa e aí começar mais um processo de discipulado e tal. Então a gente tem que esquecer esse pensamento antigo de que, né, eu só sou cristão dentro da igreja. Isso não pode existir na nossa vida. E eu conheço alguém que é cristã 200% aí da sua vida. Não é não, Maiane? O que você tem para falar aí da gente, esse processo aí de ser ativo na igreja, mesmo com alguns espinhos, com alguns detalhes que podem incomodar a gente, como eu já passei e acredito que vocês também já tenham passado. Né, o que te mantém aí, Maiane, viva para continuar indo na igreja e participando desse processo tão gostoso que é ser cristão? Isso que o Ronald estava falando de quando as pessoas elas têm algum evento ou elas saem da igreja por algum motivo assim, a pessoas, tem muito a ver quando a pessoa é uma esquentada, ela fica só assistindo o culto, ouvindo o sermão e descendo, e se ela não se envolve, ela
ali muito para julgar, ela tá ali para assistir, ela, nossa, mas o sermão foi isso. Nossa, mas o pessoal da câmera podia ter feito assim. Nossa, a recepção hoje estava muito ruim. E isso, quando você não se envolve com a igreja, você não participa de Cristo, você acaba sua fé acaba morrendo e você para de fazer parte do processo do discipulado, porque além de você não estar envolvido, você também não está envolvendo outras pessoas. E respondendo a sua pergunta, Galter, o que me motiva é o que o Ronald falou. A gente está na igreja não por causa das pessoas, a gente está na igreja por causa de Deus. E assim, na minha vida, e a única pessoa que não me abandonou, que é o único ser, sei lá, que não me abandonou, foi Deus. Ele nunca me deixou na mão, ele nunca me deixou faltar nada na minha vida. Então, assim, servir ele é uma forma de gratidão. Só estou fazendo o mínimo possível, porque tudo que ele fez por nós, nossa, nem se compara. Qualquer coisinha que a gente faça aqui na Terra, mas também é muito, qualquer coisa que a gente faça aqui, do que ele pediu, claro, é extremamente importante para continuar a obra dele, o que ele estipulou pra gente. Bom demais. Cara, você falou de uma coisa que eu achei sensacional. Geralmente, o comum é que os problemas que acontecem nessa atmosfera aí, né, social, dentro de uma igreja, geralmente eles são causados pelos esquenta-bancos. Porque se a pessoa tivesse realmente preocupada com, né, outras atividades, com a atuação presente aí no discipulado, na pregação do evangelho, ela não teria tempo de ficar apontando um erro, apontando, né, algo, né, você podia ter feito isso e tal, não sei o quê. Eu lembro de uma ocasião que passou um tempo aí, eu tinha o cabelo um pouco grande, né, quase ali no esquema do meu professor Ronald, né, um cabelo mais estiloso. E aí um dia eu estava caminhando, indo para minha classe lá, na época eu era dos adolescentes, e aí no corredor eu encontrei com um pai de um amigo meu. Mas esse amigo meu, né, pela ocasião, por uma situação, ele não ia na igreja e tal, mas o pai dele aparecia lá. E aí ele me encostou assim no corredor, falou, e aí, beleza e tal, não sei o quê. Eu falei, ô, tranquilo, como é que você tá, como é que tá e tal. Aí ele puxou a Bíblia assim, olha só, cara, tem aqui um negócio para te mostrar. Aí eu, é o quê? O que você tem aí, cara? Que negócio é esse que você quer me mostrar na Bíblia aí? Aí ele, olha só o que esse texto aqui fala, cara, sobre a galera que usava cabelo grande, né? Os homens que usavam cabelo grande lá, naquela época lá, de Paulo e tal. Aí eu, o que tá escrito aí? E aí ele puxou um texto, né, que Paulo escreveu, dizendo que os homens tinham por um costume de se travestir de mulheres, né, e deixar os cabelos crescer e tal. E aí ele virou para mim, tá vendo, cara, esse negócio de cabelo grande, isso aí era usado naquela época, né, por essas pessoas, para essa finalidade aí, cara, e tal. Eu virei para ele assim e falei, é? Pô, beleza, então, tranquilo, eu vou lá para minha classe. Esse cara, na minha opinião, ele fez um enorme desserviço para o cristianismo. Porque vamos supor que não fosse eu lá, que não fosse eu que tinha a vida inteira dentro da igreja e tal, tinha acabado de chegar na igreja, e aí me encosta uma pessoa que eu nunca vi na vida, que nunca me deu um bom dia e tal, nunca perguntou como é que eu estava. A pessoa encosta em mim para me abrir um texto para insinuar que homens que tinham cabelo grande eram, né, homossexuais e tal. Cara, eu aposto aí uns 90% de certeza que uma pessoa nessa situação nunca mais pisaria dentro da igreja, porque ela foi recebida de uma das piores formas possíveis. E aí, esse é o famoso esquenta-banco. Esse é o poder que o esquenta-banco tem para destruir todo um processo trabalhoso, árduo, suado, que a gente viu aí pelas lições passadas, de cultivo aí de uma pessoa para que ela conheça, né, o cristianismo, para que ela entenda que o cristianismo é o amor de Cristo, né, de uma forma muito básica, muito simples, é o amor de Cristo. Então, que a gente possa aí prestar atenção, né, se
só indo para esquentar banco ou participando de fato nessa luta aí contra as forças do mal para a captação de mais discípulos para Cristo. Então, Ronald, o que você tem aí para adicionar para a gente? Pois é, meu amigo. Eu achei interessante porque no começo do podcast você falou sobre o primeiro encontro de Pedro com Jesus, né? Que a gente pode achar essa história em vários capítulos, em livros diferentes na Bíblia, no Novo Testamento, mas o que eu gosto mais fica em Marcos 1,17, que fala justamente sobre isso, né? Que Jesus fala sobre ele deixar de ser pescador de peixe e se tornar pescador de homem. E aí, se a gente começar a trilhar, né, um histórico, assim, uma linha do tempo da história de Pedro, a gente consegue ver que ele tem altos e baixos, né? Que é muito parecido com a nossa vida espiritual também. E aí o seguinte, um ponto que a gente precisa lembrar é que quando Jesus foi pego pelos romanos, Pedro ele acabou negando Jesus, né, 3 vezes, né, dizendo que não conhecia Jesus, né, e etc. A gente já conhece essa história. E aí depois disso, depois que Jesus morreu, Pedro voltou a ser pescador, né, pescador normal, né, pescador de peixe. Por que que isso aconteceu, né? É, Porque aí a gente vai pro verso dessa semana, que é o verso de João, que vai de 21, é o capítulo 21, né, dos versos 1 a 14, que Jesus, ele meio que dá uma segunda chance para Pedro. Por quê? O que que Pedro tinha feito? Bom, Jesus morreu, e aí o que que eu vou ser? Se eu continuar nessa de discípulo, eu vou morrer também. E aí ele começou a sentir medo. Aí ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a ser pescador de peixe, que é o que eu aprendi a ser a minha vida inteira. E aí ele volta para ser pescador de peixe. Só que ele fica pescando ali um tempão, né? A gente vê ali dos capítulos 1 a 14, e não pega peixe nenhum. E aí ele pensa, putz, eu sempre fui pescador de peixe, e aí depois resolvi ser pescador de homem, e agora eu voltei a ser pescador de peixe, e nem para isso eu sirvo mais, né? Não sirvo para ser discípulo, não sirvo para ser pescador, o que que vai ser da minha vida? Aí Jesus aparece, e nesse momento Pedro não reconhece Jesus, né? Porque Jesus agora tem um corpo glorificado e etc, após a sua morte, após a ressurreição. E aí Jesus vai e fala, joga a rede de novo. Aí Pedro pensa, poxa, esse cara nunca me viu, não sei quem é, tá me tirando, eu tenho anos e anos de experiência, não tô conseguindo pegar peixe, vem esse maluco e manda eu jogar o peixe de novo. Mas ele foi, não, vou tirar uma com esse cara só para mostrar quem é que sabe mesmo pescar aqui. Aí ele foi, jogou a rede, e quando ele começou a puxar, o barco quase tombou de tanto peixe, né, que tava na rede ali. Aí ele reconheceu Jesus, e Jesus deu aquele estalo, né, ô meu filho, eu te chamei para ser pescador de homens, né, de gente, e não pescador de peixe. E aí então, né, que Pedro se deu conta de que a maior dificuldade dele era que ele estava sozinho, ele estava com medo, né? E quando a gente está sozinho, geralmente a gente fica mais inseguro. E esse é o grande problema, porque é, a gente precisa de mais pessoas perto da gente, quando a gente é discipulado e quando a gente está discipulando. Então a gente precisa dessas pessoas, porque tem um ponto muito curioso, porque geralmente todos nós cristãos estamos em busca de chegar mais perto de Jesus, né? E quanto mais perto de Jesus a gente chega, mais perto de outras pessoas que também estão chegando perto de Jesus, a gente chega. Não sei se vocês conseguiram entender, mas o objetivo é justamente esse, a gente esquecer o medo e para a gente não se sentir sozinho, porque existem outras pessoas que estão nessa caminhada com a gente, e essas pessoas, elas vão para a igreja não só para esquentar banco, né, como a lição trouxe aqui para gente, mas essas pessoas vão para a igreja também no propósito, né, do discipulado. Então a gente nunca vai estar sozinho nessa rota aí, nessa missão de fazer discípulos. Sobre essa história que você falou, Ronald, Pedro ele se afasta, ele tem dúvida por um momento da identidade dele. Quando ele percebe que ele negou Cristo, ele fala, nossa, será que eu nasci para ser isso mesmo? Será que eu sou isso mesmo? E ele duvida. E quando ele duvida, ele volta para o que ele era antes de Cristo. Só que ele vê que aquilo ali também não está dando mais certo, porque ele teve a oportunidade de conhecer algo muito maior.
ele teve a oportunidade de ver algo que realmente fazia sentido. E então ele volta, mas ele está perdido. Ele está ali, mas está perdido. E ele é por Cristo. Isso mostra que sempre quem vem até nós é Cristo. O reino sempre vem até nós, sempre vem até nós, né? Não é a gente que vai até ele. Ele vem sempre até nós. Como na história do filho pródigo também, o pai ele vai até o encontro do filho. Então, Pedro está ali perdido de novo, mas sem conseguir se encontrar, porque antes ele era confortável nessa vida de pescador. Ele estava bem, né? Mas agora parece que algo não se encaixava mais. E aí vem Cristo e fala para ele, Pedro, lembra do que eu te falei. Você não nasceu para pescar isso aqui, para pescar gente. E Cristo vem e lembra para ele qual é a verdadeira identidade dele, pescador de homens. E o mesmo Cristo faz com a gente. Ele vem lembrar a gente, não, você não nasceu para ser só sei lá, um engenheiro, ou simplesmente um marido, uma esposa, um pai de família. Se a nossa missão na Terra for só essa, é muito pouco, sabe? E aí, quando a gente encontra Cristo, Cristo fala assim, toma minha cruz, me segue. Ele está chamando a gente para um sacrifício também. Ele está chamando a gente para uma verdadeira missão. A gente começa a descobrir que Deus me chamou para ser sacrifício como ele foi, em prol de outros, em prol de outras. E aí Pedro de novo encontra o propósito quando ele ouve, né, o chamado de Cristo e que lembra ele da identidade dele, que era pescador de homens. Então ele deixa tudo e vai de novo cumprir a missão que Cristo já tinha revelado para ele por um momento que ele esqueceu. E é interessante também quando você fala de comunidade, porque ele sozinho talvez não lembraria. Ele precisou de comunidade para lembrar isso para ele. E Cristo foi essa comunidade, né? Como a palavra fala, que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, né? Ali está Deus também, ali está o Espírito de Deus. E a gente não foi feito para viver realmente isolado, a gente não foi feito mesmo para viver sozinho. O próprio Deus é 3. Então, Deus sendo 3, ele é o maior exemplo para a gente, de que a gente não funciona sozinho. A gente precisa ter o apoio. Só que o que acontece muitas vezes, infelizmente, dentro da igreja, é que a gente chega lá e tenta mostrar só a carinha bonita, sabe? Só a capinha bonita, eu tenho que estar com a minha melhor roupa, eu tenho que estar o mais perfeito possível, com as palavras perfeitas, com as colocações perfeitas, sem mostrar erros, sem mostrar falhas. Quando o que realmente, verdadeiramente nos une é a nossa vulnerabilidade. São as coisas com as quais eu tenho dificuldade. E se eu encontro na igreja, ou seja onde for, um ambiente onde eu consigo ser verdadeiramente eu, mostrar minhas vulnerabilidades, isso cria união, porque você está sendo sincero, você está se mostrando por inteiro, e ao se mostrar por inteiro, o outro também se identifica com você e fala, cara, eu também tenho essa dificuldade, vamos lutar junto por isso. Só que muitas vezes a gente não encontra esse ambiente tão receptivo, sabe? Muitas vezes a gente chega e se a gente abre alguma vulnerabilidade, a primeira coisa que acontece muitas vezes é o julgamento. Isso fica como uma reflexão, sabe? Pra gente, pra mim, pra vocês, pra nós, pra quem tá ouvindo, pra gente parar e pensar o que eu faço quando eu acolho, quando aparece alguém na minha frente com algum tipo de conflito, de problema, eu sou rápida em julgar, ou eu sou rápida em ouvir, em abraçar, em acolher, e tá ali, sabe, como Jesus estava para todos eles, para todos os discípulos e para todos que chegavam até ele. Jesus, ele era pronto em acolher e ajudar e amar, apesar de qualquer coisa, porque a gente não é digno mesmo, mas ele nos fez dignos a morrer por nós. Então, eu acho que é um pouquinho do que me veio à mente quando você falava. Sensacional. Outra coisa que me bateu um pouco na cabeça também, depois disso aí que você falou, Ronald, foi que Jesus virou para Pedro e falou, cara, ó, você vai me negar. Ele, não, que isso, jamais farei uma coisa dessa. Não, você vai me negar. Não vai ser uma vez, não, vai ser 3.
Não, Jesus, para com isso, nada a ver isso aí e tal, não sei o que. Então, beleza. Então, Jesus, né, aconteceu aquele caso, a gente sabe. Pedro negou Jesus. E ainda assim, depois, Jesus foi até Pedro e falou, cara, presta atenção, o que você está fazendo aqui? Volta para aquilo lá que a gente tinha combinado, cara. Vai fazer o trabalho que eu te dei para você fazer. Eu te perdoo, pode ficar tranquilo. E é uma coisa, para mim, que é sensacional, é Jesus, né, cara? A essência de Jesus. Ele vira pro cara, ó, você vai fazer isso. Você vai pecar contra mim. O cara vai e peca, e não é qualquer pecado, não. O cara não, sei lá, não fez uma tatuagem, não xingou ali e tal, né? Deixou escapar. O cara negou a Jesus. Não conheço, não sei quem é. E aí eu parei para pensar, por quanto menos a gente é capaz de excluir mesmo, né? De esquecer uma pessoa por um erro que ela comete, às vezes num momento de falta de atenção ou falta de juízo, né, daquilo que ela está fazendo. E às vezes a pessoa até mesmo se arrepende e tenta voltar e tal, e pede por ajuda, e a gente lembra disso, né, como uma condenação. Então esquece dessa pessoa. E aí fica para mim esse exemplo aí de atitude, né, de Jesus. A pessoa pecou contra ele, a negação, e ainda assim ele se oferece para passar o perdão e falar para ele voltar para aquela vida que eles tinham combinado, que daria tudo certo. E que isso, para mim, pega aí no ponto dessa lição sobre isso, né, de situações dentro da igreja ou na nosso convívio espiritual, onde a gente possa ficar chateado com um, triste com o outro, decepcionado com alguém, mas isso tem que ser na gente um detalhe que nós mesmos temos que fazer uma força para que isso seja suprimido. Essa vontade né, de ir contra a pessoa e não quero mais falar e brigar e tal, isso não é, não é de Deus, né? A gente tem que lembrar das atitudes que Jesus tinha com aqueles que erravam, né, erravam com ele e tal, ou algum outro aspecto. Se a pessoa, né, realmente desejasse ali um retorno, um perdão, uma desculpa e reconhecesse o que fez, era como se não tivesse feito. Isso para mim é maravilhoso. Então, isso eu falo por mim mesmo, e é uma coisa que eu tenho que exercer na minha vida e que eu acho que todo mundo também tem que prestar atenção nesse aspecto aí de vida e tal. O papo aqui tá ótimo, tá maravilhoso, mas eu sinto que nada para sempre e que a gente tem que puxar aí para algumas considerações. Eu sei que ela tem alguma coisa para falar e esse é o meu orgulho. Fala aí, Gabi. É assim que eu creio que negar a Jesus vai muito além de eu usar, fazer ou comer. Vai muito além. Eu acho que está muito na essência do ser, sabe? Cristo, ele chamou a gente para ser Cristo também. E quando eu nego ser Cristo, quando eu nego ser sacrifício, aí sim eu estou negando a Jesus. Pedro, ele fingiu não conhecer Jesus, ele se escondeu, ele não quis testemunhar. A negação dele estava em não testemunhar, ele não quis testemunhar. Não estava porque ele tinha botado um brinco na orelha, sabe? Estava porque ele não quis testemunhar. Então, às vezes a gente se apega a coisas que são estereótipos mesmo, e se agarra naquilo ali, porque é muito mais fácil a gente fazer um checklist de regras e olhar e falar assim, sem brinco, ok, saia no joelho, ok, camiseta de gola, ok. Então, assim, é muito simples a gente fazer uma lista de regras, e é muito mais complicado a gente examinar o coração, examinar a nossa essência, examinar o que me move. E isso, sabe, se eu creio, se eu crio ser Cristo também e não ajo como, nesse momento eu estou negando Cristo. Diz aí, meu amado Bob, o consultor, algum detalhe aí que você queira adicionar? Rapaz, esse de ficar na minha cabeça por um bom tempo. Sinto o cheiro do cimento na minha roupa até hoje. Deixa eu te falar, eu acho o seguinte, que isso que a Gabi comentou aí, de você colocar Jesus em primeiro lugar, é o ponto principal dentro do discipulado.
ser Cristo para outras pessoas. Eu acho que isso é o ápice do discipulado. E eu fico me pensando assim, ninguém gosta de ser segunda opção, né? Tipo, olha só, vou começar um relacionamento aqui agora, mas se não der certo, você pode ficar tranquilo que aí eu volto para você. Então, espera um pouquinho aí, né? Se não der certo o relacionamento aqui, eu volto. Ninguém gosta, ninguém quer passar por uma situação dessa, uma situação constrangedora, triste, etc. Então, por que a gente faz isso com Deus, né? Porque muitas vezes a gente coloca outras coisas em primeiro lugar, ao invés de priorizar ser Cristo para outras pessoas, ao invés de priorizar a missão. A igreja, como a lição coloca para a gente aqui, ela faz parte do discipulado. Ela para você chegar lá assistir, né, um teatro, né, que você vai assistir e vai embora. Né? Não é assim que funciona. Se fosse assim, aproveita de pandemia aí, fica em casa, fica assistindo live aí, ouve nossos podcasts e tal, fica em casa. Mas a igreja é o combustível para você botar em prática essa questão do discipulado, né? E aí eu finalizo aqui com a frase clássica de uma canção aí dos nossos queridos arautos: "Se não for o primeiro, então não há mais nada, não passa de uma ilusão." Tudo aqui nessa terra é ilusão, né? E aí eu até faço uma brincadeira, um trocadilho com o título da lição dessa semana. Nós seremos o quê? Pescadores de gente ou seremos pescadores de ilusão, né? Vamos ser pescadores de gente, assim como Cristo foi. Fala pra gente, Maiane, o que você tem para adicionar? E mais importante também do que a gente estar envolvido é a gente também envolver as outras pessoas, que foi o que frisou bastante, não só nessa lição, mas também nas outras. Que você, até na lição de sexta-feira, fala assim: faça-os, falando dos novos convertidos, faça-os sentir que não devem ser carregados pelos outros e apoiar-se na igreja, mas devem ter raízes em si mesmos. Então, que a única forma que a gente pode nos manter firmes na igreja e em Deus, assim, não só a igreja como um local lá, mas firmes em Deus, com relacionamento com Ele e com os nossos, a gente se envolvendo e não se apoiar nos outros, se apoiar em quem já faz as coisas, em quem já, você já passa, então só continua, você já, sei lá, faz qualquer coisa, então só continua a assistir aqui para ver se tá bom. Então, não mais do que ficar isso só pra gente, mas também levar isso para outras pessoas, porque o processo do discipulado é isso, né? É a gente formar novos discípulos. E quando a igreja frisa que a gente deve ter muitos novos conversos e batizar várias pessoas, não é em relação à quantidade, mas é porque muitas pessoas vão estar carregadas desse espírito do discipulado e vão querer pregar para todo mundo, não fazendo de meia boca, mas fazendo de coração, de verdade. E dessa forma muitas pessoas vão cansadas. Então que a gente não fique com o processo do discipulado só pra gente, mas que a gente também leve para as outras pessoas. Bom demais, Maiane. Eu tenho certeza que você entendeu o que é ser um discípulo e o que é discipular. Se a igreja tivesse, né, se a igreja fosse 1.200 Maianes, a gente estaria feliz demais. Se eu puder adicionar mais um detalhe a essa sabedoria que foi dita aqui, por essa galera maravilhosa, é que a gente tem que fazer o nosso papel, né? Deus vai fazer o papel dele e a gente tem que fazer o nosso papel. Então, é difícil, eu sei, é uma luta que eu também tenho que travar, mas é algo que a gente tem que estar sempre lembrando. O nosso papel é um e o papel de Deus é outro. Então, deixa, né, essas questões de o que a pessoa faz, aonde a pessoa foi, isso, aquilo e tal, né, e foca no que você está fazendo por essa pessoa. Se o seu papel está de acordo com aquilo que a gente está estudando aí nesse trimestre, né, de ser um braço de Cristo, então continua assim. Se você está percebendo aí que você está, né, dando um passo além, indo ali onde talvez seu nome não é requisitado, então vamos analisar aí, vamos, né, voltar um pouco, falar, opa, minha posição é essa, sou um súdito e nada mais do que isso. É isso aí, pessoal. Mais um papo maravilhoso, extraordinário, toda semana aqui que a gente tem convidados incríveis, enquanto a gente não volta aí com a Hope Class, não é mesmo? Mas você pode acompanhar a gente aqui, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube,
Estamos aí nas redes sociais. Nos procure no Instagram para qualquer comentário ou participação também será muito bem-vindo. Eu deixo aqui mais um gostinho de quero mais para a próxima semana. Nos encontramos no sábado nas nossas lives da lição. Sempre estamos presentes, ok? Nos vemos lá. Até uma próxima e tchau!